Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Radiologista Faixa Preta. Sejam muito bem-vindos então a este canal. E neste canal aqui, se você ainda não sabe o que eu faço aqui, eu mostro para você o passo a passo para você ter segurança no seu plantão ao interpretar tomografias com precisão e laudar com segurança, tá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista e eu tenho mais de 10 anos aí, né, atuando em grandes hospitais aqui de São Paulo e dando laudo aí de média 1.500 a 2.000 exames de imagem por mês. E hoje vou falar de uma dor, né, de um problema aí, né, que muitos me relatam, muitos radiologistas que estão atuando aí em tomografia, que já estão atuando em tomografia ou que em algum momento atuaram em tomografia e pararam de laudar, né? Ficaram aí laudando só ultrassom. E uma das queixas, né, desses médicos era como eu posso ser produtivo mesmo com laudos complexos. E aqui eu vou mostrar para você como você pode lidar com esses exames, principalmente exames de angiotomografia, né? Exames de angiotomografia são geralmente um grande calo, né, dos médicos que laudam aí tomografia de emergência, né? Então, ou você não lauda o exame porque você não tem segurança, ou você fica ali, né, eh, passando para o colega, pulando o exame da pilha, né? Falando que você não lauda esse tipo de exame, isso não é muito legal, tá? E existe um mito aí achando que esse exame é muito demorado, que é um exame muito complexo, quando na verdade não é nada disso, tá? Então, mesmo diante de casos mais que você, né, julga mais complexos, dá sim para você ser bastante produtivo, tá? Então, assim, angiotomografia, como eu falei, ela pode ser um exame complexo? Claro, como qualquer exame de tomografia pode ser complexo, tá? Mas na maioria das vezes ele não vai ser, tá? Ele vai ser um exame simples até de laudar, tá? Na maioria das vezes, se você souber, né, o que que você tem que procurar em cada patologia que você encontrar ali, tá? E não são muitas patologias, é por isso então que esse é um exame mais que eu julgo, né, que não é tão complexo, que às vezes é até simples, né, de laudar. E muitas pessoas travam na produtividade quando cai um exame desse para ser laudado, tá? E aí muitos residentes e muitos radiologistas recém-formados ficam falando o seguinte, falam assim, ai, eu estou exausto porque eu demoro para laudar, isso me dá um cansaço mental, né? E eu não sou produtivo, eu prefiro ficar no ultrassom. Ah, porque eu sou lento, né? Porque eu tenho insegurança, porque eu também não tenho tanto tempo assim de estudar tão profundamente a tomografia, né? E tudo isso faz com que você se torne mais lento, né? Eu acho que talvez a insegurança seja o ponto que é o mais crucial aí para deixar você lento, né? Então, todo exame que você abre, que você pega para laudar, você não sabe se você está deixando passar alguma coisa, se você está deixando passar alguma coisa grave, aí você fica vendo e revendo as mesmas coisas uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes e acaba gastando muito tempo para liberar aquele exame. Isso se repete um exame após o outro e no fim do período você laudou 10 exames, laudou 5 exames, 6 exames e você acha, você acredita que a tomografia é ruim, né? Fazer período de tomografia é ruim, porque você é pouco produtivo, porque você não consegue desempenhar bem no seu período. E aí você vai para o ultrassom, que é aquilo que você teve mais contato normalmente na residência, tanto eh, toda a residência, né? Eh, Você tem mais volume de ultrassom do que volume de tomografia. E esse é um dado inegável, né? E aí, quando você tem mais volume de uma coisa do que de outra, naturalmente você tem a sensação de maior segurança naquilo que você viu mais, tá? Então é por isso, muitas vezes, que você se sente lento nos exames. O problema não é
o caso complexo, mesmo porque o caso complexo ele não é a maioria. O caso complexo ele é a minoria. A maioria dos casos são casos simples, são casos normais. E aqui, né, estou falando tanto de os exames de tomografia como um todo, como os exames de angiotomografia. Aqui eu estou me referindo a exames de angiotomografia de tórax, abdômen, membros inferiores e membros superiores, tá? Não estou falando aqui da anjo de cervical e pescoço também, que também é simples na maioria das vezes, tá? E por que que isso é importante, tá? Por que que você saber desenrolar bem esses exames é importante? Porque o mercado de teleradiologia, né, sendo aqui específico nesse mercado, paga pela sua capacidade de entregar volume com qualidade, tá? Então, isso não é só teleradiologia, né? Porque a teleradiologia, ela geralmente paga só produção, ou paga um fixo mais produção, mas isso não é só a teleradiologia. Os locais presenciais também é assim, né? Então, tanto a teleradiologia quanto os presenciais, você vai ser pago pela quantidade de exames que você entrega e também pela qualidade do exame que você entrega. Então, se você consegue ser rápido nos casos complexos, né? Se você não consegue, na verdade, ser rápido naqueles casos mais complexos, você vai perder oportunidades para quem consegue, tá? Então, não basta você apenas ficar laudando rápido aqueles casos simples, porque a pilha você não vai ficar escolhendo exame, você não pode escolher exame. Isso não é uma boa prática e você certamente será repreendido se você fizer isso, tá? Hoje, em todos os serviços, né, você tem ali um administrativo, você tem ali um coordenador que está olhando aquela lista, está olhando ali a evolução daquela lista, né, e ela percebe com facilidade, né, se tem médicos pulando exames, né, se tem médicos escolhendo exames. Então não há mais, né, como você não laudar todos os exames que tem ali naquela pilha, tá? E aqui eu vou fazer um adendo, tá? Ressonância, normalmente você não vai precisar laudar esse exame, tá? Normalmente não, na maioria das vezes, quase todos os lugares, você não, se você não é subespecialista, se você não é neuroradiologista, se você não é especialista em radiologia abdominal, radiologia torácica, se você não tem um R4, tá? Você não é obrigado a laudar a ressonância, porque esses exames, eles vão, né, ser direcionados aos subespecialistas. Então, essa não é uma exigência em nenhum serviço que você pegue ressonância para laudar, tá? Aliás, você pode, em alguns serviços até você pode pegar para laudar se você falar que lauda. Mas tem outros que nem pegar para laudar você pode se você não tiver R4, tá? Você vai ter, para você laudar a ressonância, você vai ter que ter R4. Eu vou falar já já porque a ressonância não é tão vantajoso assim financeiramente falando, tá? Pode ser vantajoso por outros motivos, né? Eu laudo ressonância também de abdômen, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, né, o laudo de ressonância ele não é o mais rentável. Se a gente for comparar com a tomografia, eu vou falar isso para vocês já já, tá? Então, o mercado vai exigir isso de você, né? Então, você tem que laudar a tomografia, tem que laudar todas as tomografias. Não dá para você ficar pulando exames, né? Então, se tiver anjo na pilha, o bom é que você laude, né? Não que você fique pulando isso sistematicamente. Óbvio, tem um exame um pouco mais complexo lá, você vai pedir ajuda, você vai pedir segunda opinião, você fala, putz, eu não tenho tanta expertise nesse exame aqui, eu abri aqui, é um exame muito complexo, será que tem alguém mais experiente? Você fazer isso uma vez ou outra, tudo bem, mas você fazer isso de forma consistente, sempre tem um anjo lá, você vai lá e pula, você é o único cara que pula anjo, né? Sempre é o cara que está pulando a anjo, né? O coordenador do plantão está vendo, o administrativo está vendo, né? E você vai acabar se queimando e eventualmente até, né, pedindo para sair daquele serviço porque você está atrapalhando mais do que você está ajudando, tá? E se você não pegar para resolver esse problema agora, né, você já está enfrentando, você vai continuar refém daqueles exames simples, sempre deixando, né, os mais complexos para depois, os mais complexos para os outros e perdendo aí a sua credibilidade com colegas, com chefes, com serviços, com hospitais, com coordenadores de plantão. Então, isso vai drenando,
né, a sua credibilidade aos poucos. Não é que é um plantão que você pulou, um período que você pulou, que as pessoas vão já, né, te tirar e tal. Não, isso vai acontecendo com o tempo, né? Se você fizer isso de forma deliberada e de forma reiterada, isso em algum momento vai respingar para o seu lado, tá? Então, quando você domina os casos mais complexos, o que vai acontecer? Você vai conseguir manter um ritmo estável ali de laudos. E mesmo com os casos mais desafiadores, você vai ganhando mais confiança, você vai ganhando mais posicionamento como aquele radiologista que resolve o problema e não aquele que traz problemas, né? Então você vai ser visto, né, como um resolvedor de problemas. E isso, naturalmente, abre portas para você, tá? Se você está ali, né, laudando as anjos, por exemplo, que a maioria das pessoas não faz, né? Sempre você está ali pegando, você está ali pegando, você está ali resolvendo, certamente isso vai te abrir portas, tá? E fora que a anjo, né, é um exame que paga mais, é um exame que paga o dobro às vezes, né? E mesmo assim, as pessoas não pegam para laudar, tá? Então, como você pode fazer isso, né? Qual o melhor momento, na verdade, para você fazer isso? Para você investir nisso, para você investir nesses laudos mais complexos, nesses exames que você julga mais complexos. Eu não estou falando que eles são de fato mais complexos. Acabei de dizer para você aqui que eles são, com certeza, mais simples, né? Muitos deles, na verdade, eles são muito simples, tá? Basta que você conheça o que você precisa ver e o que você precisa colocar no relatório. Se você sabe essas duas coisas, o que eu preciso ver e onde eu preciso ver e como eu descrevo, você tem essa tríade, você desenrola qualquer caso complexo, tá? E, então basta que você mapeie aí, né? Quais são as patologias mais comuns dos exames, né? De angiotomografia, por exemplo. Quando pedem exame de angiotomografia, o que vem ali normalmente? Vem um aneurisma, né? Você sabe o que você tem que escrever no aneurisma? Você sabe quais as medidas você tem que dar? Você sabe o que é importante para o cirurgião quando ele pegar o seu laudo? Sabe que informação tem que ter ali para ele? Sabe se você tem que dar distância só do aneurisma, só o calibre do aneurisma? Sabe quais são os critérios de estabilidade e instabilidade do aneurisma? Então, quando você sabe responder a essas perguntas que eu estou te falando aqui, um exame de aneurisma fica simples. Um exame de aneurisma fica muito fácil e rápido de ser laudado. Você hoje talvez entenda que isso é complexo, que isso é demorado, porque você fica ali olhando aquele exame e você não sabe por onde você começa, você não sabe o que você escreve, você não sabe o que você vê. Talvez você tenha visto um exame na residência, dois ou três. Talvez você tenha visto poucos porque ou o seu chefe não laudava, ou alguém não laudava, ou se alguém laudava ia lá poucas vezes na semana, ou era um exame que era laudado pela cardio, por exemplo, né? Alguns exames, né? Hoje a gente tem aí as angiotomografias de coronária, né? Que são laudadas também por cardiologistas, né? Essa subespecialidade, ela é uma subespecialidade que abraça tanto radiologistas quanto cardiologistas, né? Os cardiologistas laudam esses exames e, né, por extensão, eles acabam laudando também algumas anjos. Então, eventualmente, tem serviço que o cardiologista lauda as anjos, né? Então, tórax e abdômen, ele lauda. E acaba não sobrando isso para o residente da rádio. Daí o cara sai da residência com essa deficiência porque foi a cardio que laudou, né? E a cardio não é seu staff, não é seu chefe. E aí, você não viu isso durante a residência. Então, existem vários motivos pelos quais você não lauda angiotomografia. Um deles é esse, né? Ou você viu pouco, ou você não sabe o que você tem que descrever em cada exame, tá? E é um exame que paga o dobro, é um exame que paga mais, né? Então, é um exame que contribui para aumentar aí o seu faturamento, a sua produtividade. Fora que é um exame que, né, pode abrir portas para você. Eu, por exemplo, volta e meia que eu estou num período aí,
né, as anjas vão sobrando e daqui a pouco, né, se eu não pegar de forma ativa, um gestor me chama e pergunta, Rafael, pode liberar essa anja, porque o colega que está aqui não libera aqui no laudo, e tal. Isso acontece com frequência. Então você imagina como que esse gestor está me vendo e como esse gestor está vendo o outro colega, né? Então, eventualmente, se tiver um programa ali de recompensa naquele lugar, em alguns lugares existem, né? Existem níveis. Se vocês não sabem, isso existe em alguns serviços. Colegas ganham valores de laudos diferentes uns dos outros, tá? Baseado em alguns critérios, né? Baseado em tempo de casa, baseado em qualidade de laudo, baseado em taxa de revisão de laudo, né, erros de laudos, né, todos esses critérios são avaliados. No final do ano eles fazem aí, né, a avaliação e falam, ó, vamos subir esse colega, esse colega, esse colega para o nível 2, por exemplo. E o nível 2 é um nível que recebe mais por exame. Então, eu estou laudando junto com você, você recebe 30, eu estou recebendo 40, eu estou recebendo 35 por laudo. Mas por quê? Porque eu laudo as anjas, porque a minha taxa de erro é menor, a minha taxa de erro é baixa, a minha taxa de revisão é baixa, né? É, os médicos solicitantes, eles não criticam o meu laudo, criticar no bom sentido, no sentido de falar, olha, sei lá, foi dar um laudo aqui, faltou essa medida, essa coisa que é importante para mim, e os outros estão dando. Então, todos esses critérios são avaliados, tá? Então, você precisa investir nisso já, né? Para você não ficar ali só laudando ali o feijãozinho com arroz, só laudo tórax e abdômen normal, só litíase, né, e tal. Aquele negócio, isso é coisa de R1, isso é coisa de R2, né? Você que R3, se você é radiologista já formado, você tem que dominar os casos mais complexos, tem que dominar os casos que a galera tá deixando para trás, tá? E qual a maneira errada de você fazer isso, né? Existe uma maneira errada, né? De você querer tentar avaliar isso, começar a entrar nesse meio aí. Vamos laudar os casos complexos. O que você não deve fazer, né? O que eu não recomendo que você faça? Eu não recomendo que você faça isso se você está laudando o exame, analisando o exame de forma completamente aleatória, tá? Se você não tem um método sistemático de olhar cada exame. Porque se você não tem isso, você está deixando passar já coisas simples, né? Você pode até não estar sabendo que tá, mas tá. Porque você não tem método, você não tem rotina, você não tem sistematização para avaliar um exame. Então, se você não tem isso, né, já está errado, você deveria ter, tá? Outra coisa que você não deve fazer é ficar parando toda hora para ver um artigo no meio do laudo, né? Para ver um caso. Claro que você, eu não estou falando que isso é errado, né? Isso vai minar a sua produtividade, tá? Mas eu não sei, eu vou ter que pesquisar. É verdade, se você não sabe, você vai ter que ir lá pesquisar. Mas se você faz isso de forma sistemática, significa que está muito falho, né? O seu conhecimento, né? Então significa que você precisa olhar um pouco para trás aí para você fazer isso de forma esporádica, né? Eu faço isso, né? Claro que eu abro um artigo, claro que eu vou estudar no meio do meu período de laudo, porque eventualmente aparece coisa que eu não vi, né? Mas essa coisa que eu não vi, né, não é uma coisa simples, não é uma coisa do dia a dia. Do dia a dia eu não vou fazer isso, do dia a dia eu não preciso fazer isso. Porque no dia a dia isso já está sistematizado, já está automático. Então, se não está assim para você, né, você deveria dar uns passos para trás para rever isso, né, tá? Você abre o exame e você não olha exames anteriores e você não olha histórico do paciente. Isso pode parecer bobagem, né? Mas, primeira coisa, os serviços estão exigindo isso, tá? Olhar exames anteriores e comparar todos os exames, independente se é um caso oncológico ou não, você comparar o exame anterior é uma boa prática para qualquer serviço de imagem, tá? Então, os médicos solicitantes, eles gostam dessa informação. É uma informação importante para ele saber antes e depois, né? Mesmo que o caso não seja um caso oncológico, tá? Se ele está tratando uma pneumonia, se ele está tratando, sei lá, uma diverticulite, né? E ele pediu um exame que tinha diverticulite, ele quer saber, né? Se ele viu melhora de imagem ali, né? Então, se o paciente tem esse exame, né? Mesmo, né, que não seja assim uma obrigação você comparar aquele, nossa, mas aqui não precisaria de comparar, sei lá, não estou avaliando uma resposta de tratamento de um câncer, por exemplo, que seria obrigatório você comparar.
né? Mas é uma boa prática você comparar. Isso faz o nível do seu laudo ser outro, né? A qualidade do seu laudo ser outra, tá? Então, existem maneiras de você fazer isso de forma mais agilizada, né? Porque você pode pensar, eu vou comparar todos os anos, vai demorar mais o meu laudo. Não demora, o meu não demora, tá? Existem maneiras de você fazer isso de forma tão rápida quanto se você estivesse olhando apenas um exame, né? Então, claro, isso passa por ter um bom sistema de laudo, você passa por ter algumas ferramentas, né, para você usar, e não deixar isso, deixar de fazer isso, tá? E olhar a história, né? A história precisa ser investigada, por mais que você abra o exame do paciente, você veja ali já um achado que você não precisa de história para dar o diagnóstico, você tem que olhar a história, porque às vezes tem coisa ali que vai fazer você ou investir mais na análise daquele exame, porque a história é muito sugestiva, e de cara você não achou o achado, mas como a história é muito sugestiva, você gasta um pouco mais tempo no exame. E gastar mais tempo, gente, é gastar mais 5, mais 10 minutos no exame, tá? Não é gastar horrores, né? 1 hora, 2 horas no exame, tá? Nem me lembro a última vez que eu gastei esse tempo no exame. Nem me lembro mesmo. Talvez esse ano não tenha feito isso com nenhum, né? E olha que eu laudo, sei lá, 2.000 exames por mês, né? Então, o exame que eu gasto mais tempo é 10 minutos, né? Porque você sabe o que você tem que procurar, né? Você já passou por todos os pontos daquele exame. Não faz muito sentido você ficar ali repetindo milhares de vezes uma coisa que você já viu, né? Que tá normal, ou que tem alguma alteração, apesar de ser, não sei o que que é, mas tem alguma alteração aqui, né? Tá? Então, às vezes você trava nos pontos que você trava só porque você não tem sistematização, você trava só porque você não tem uma frase pronta lá para você descrever, porque você está ali tentando elaborar uma descrição. Então, você trava em alguns pontos, né, que minam aí a sua produtividade, tá? Então, se você olha o exame de forma aleatória, sem ter uma sistematização, só olha ali para o achado principal. Se você fica toda hora abrindo artigo, checando artigo, não estou falando para você não fazer isso, fazendo isso de forma sistemática. Ou se você não abre exames anteriores, se você não compara exames anteriores, os exames complexos vão ficar realmente bastante complexos para você, tá? Então, isso é o que você não deveria fazer, ou deveria fazer e não está fazendo, tá? Então, a maneira certa, então, qual é? Obviamente, o oposto disso tudo, né? Ter um método sistemático fixo para todos os exames, mesmo que eles sejam complexos. Então, você passa por todos os pontos e garantiu que você viu todos os pontos, aí você começa a desvendar aquele exame, tá? Porque você já sabe tudo que você tem que ver ali no exame. Olhar checklists, né? Ah, Rafael, como assim checklists? Não falei para você que você tem que saber, por exemplo, ver um aneurisma, você tem que saber qual é o calibre máximo do aneurisma, você tem que saber medir o colo do aneurisma, você tem que saber medir qual é a extensão, a distância desse aneurisma para a artéria renal esquerda, por exemplo. Você tem que saber se esse aneurisma se estende, né, para as artérias ilíacas, né, comuns. Você tem que dar, por exemplo, o diâmetro, né, das artérias ilíacas comuns, porque se esse paciente for tratar por uma endoprótese, ou se eu passar uma endoprótese ou fazer um tratamento endovascular, o médico, o cirurgião vascular vai precisar saber o calibre da ilíaca para saber se ele consegue passar essa endoprótese por essa ilíaca de forma tranquila, ou se ele vai ter algum problema, ou se tem alguma estenose nessa artéria ilíaca, tá? Então, alguns pontos de checklist para alguns exames você vai precisar ter para você dar as informações que você precisa. Então, primeira coisa é ter um método sistemático e fixo para analisar esse exame. Segundo passo é você ter protocolos, né, modelos ali de laudos em que você saiba o que você tem que colocar em cada exame, né, dependendo do exame, né, não é para todas as patologias, algumas patologias específicas, né, você vai ter esse modelo de laudo que funcionaria como checklist para você saber o que você tem que colocar em cada ponto, tá? E, né, otimizar o uso das ferramentas, né? Então, ter atalhos ali no teclado para você mudar do axial para o coronal, sagital, janelar. Então, tem atalhos no teclado, no mouse, que você vai usando isso de forma sistemática, vai agilizando muito
ali a sua velocidade de laudo. Então, um laudo que seria complexo, você já sabe que tem que colocar no MPR, por exemplo, esse aneurisma, tem que medir ele no axial verdadeiro do aneurisma, você já tem ali um atalho para colocar isso no MPR, você já sabe ali, você já tem um atalho ali para deixar o exame janelado do jeito que você precisa. Então, tudo isso, né, pequenos passos de forma sequencial vão otimizando esses exames mais complexos que você precisaria avaliar, tá? E, né, essa segmentação de raciocínio, né? Então, primeiro você vai avaliar as estruturas mais críticas, você vai avaliar ali com detalhes. Então, toda essa metodologia, né, para analisar um caso complexo, se você tiver, vai acelerar o seu passo a passo, tá? Vai acelerar o seu exame, tá? Então, para você começar já hoje, né, para você já resolver esse negócio, começar, né, pelo menos a resolver isso, né, vamos fazer um pequeno teste aqui, né? Você pega um exame hoje que você acha que é complexo e lauda, tá? Vê o tempo que você gasta. Depois você pega um checklist, né? Desenha aí um checklist para você avaliar um crânio. Ó, primeiro eu vou olhar as partes extracranianas, depois vou olhar osso, depois vou olhar parênquima e repete isso, né? De forma sistemática e depois você compara o tempo que você dava para dar um laudo assim e agora usando um checklist mental que você tenha feito aí para você acelerar esses laudos. Então, compara os dois e diz para mim se você agora está fazendo um volume maior ou se é a mesma coisa, tá? Então, depois compara e vai ajustando isso, tá? Você vai ver que você vai acelerar cada vez mais os seus laudos, tá? Bom, algumas pessoas falam, Ângelo leva tempo demais, né? Bom, ela leva tempo demais se você não tiver método, igual eu falei. Então, quando você domina uma sequência de avaliação, seu tempo vai cair drasticamente. Você faz uma coisa após a outra, esse seu tempo vai cair de forma muito veloz, tá? Ah, eu não tenho segurança para avaliar caso complexo. A velocidade, ela é diretamente proporcional à repetição consciente que você faz. Então, quanto mais você repetir aqueles casos que você entende que você tem mais dificuldade, mais rápido você vai ficar, tá? Então, você precisa encarar esses casos. Se esses casos estão lá na pilha para você laudar, pegue e laude, não fuja deles. Pega, lauda, tenha dificuldade, discuta com o colega e vá fazendo isso. É desconfortável no início, é moroso no início, parece que você não vai sair do lugar, mas continua indo, continua repetindo que você com certeza vai ficar muito mais rápido, tá? Ah, eu não consigo estudar, né? Tenho tempo para estudar, já passei, já fiz residência, já sou radiologista, né? Não tem tempo, minhas agendas estão todas apertadas aqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, o estudo ele pode ser incorporado no seu próprio plantão, né? Igual eu disse. No início, se você for, você vai lá dar uma quantidade de exames. A maioria dos exames é normal, a gente sabe disso, né? Com esse monte de médico formando, a gente sabe que a maioria dos exames é normal. Ah, então se a maioria dos exames é normal e tem lá umas 2, 3 anjos para laudar, pega anjo para laudar. Vai te dar mais trabalho no início? Vai. Você não sabe as coisas, né? Você vai ter que ir construindo, né, esse checklist. Pega um artigo, olha, lê, compara e desenrola o exame, tá? Desenrola aquele exame. Vai demorar no início? Vai ser desconfortável? Vai. Mas se você fizer isso de forma repetida, em algum momento você vai estar desenrolando isso com muito mais velocidade, com muito mais rapidez, tá? Então, use o seu próprio período que você está laudando para estudar aqueles casos mais complexos. No início, você vai ter uma queda de produtividade, obviamente, você vai gastar mais tempo, né? Mas, a longo prazo, você vai ter um aumento de produtividade, você vai acelerar aquele laudo e vai estar dando um laudo de um exame que paga o dobro, tá? Então, gente, se você seguir essas dicas que eu falei para você, se seguir isso que eu disse para você aqui, com certeza você vai começar a desenrolar melhor esses casos complexos, tá? Então, resumindo o que a gente viu aqui hoje, tá? A gente viu que é possível sim, né? Eu falei para você, mostrei para você que é possível você ser produtivo mesmo que caiam, que tenham, que existam exames complexos aí, como o exame de anjo, né, que muitos consideram complexo. A gente falou aqui sobre métodos, a gente falou aqui sobre usar
ferramentas, atalhos, né? E uma mentalidade de treino, né? Você não pode fugir daqueles casos, você tem que pegar esses casos. Então, num período seu, né, que você laudou, sei lá, 20, 30, 40 exames, pega uma ou duas anjos todas as vezes, né? Isso não vai comprometer a sua produção ali no início, né? Porque vão ser um ou dois exames, mas vai te dar um benefício muito grande daqui a 2, 3, 4, 5 meses que você está fazendo isso de forma repetida. Você está fazendo, está treinando no seu próprio plantão, tá? Então, mostrei para você também que por que você laudar rápido e bem casos complexos é um diferencial seu no mercado. Mostrei para você que o seu gestor está te olhando, que o coordenador está olhando, que os serviços estão te observando. E hoje com o IA, com o BI, né, é muito simples você observar isso. Mostrei para você o jeito certo de você abordar isso e o jeito errado e o jeito certo de você abordar isso, se você quiser começar a fazer dessa forma. E dei para você aqui um passozinho, né, bem prático, para você já tentar usar já nesse seu próximo período que você está laudando, tá? Tudo bem, galerinha? Gostaram aí da nossa live aí, das dicas que eu dei aqui para vocês hoje, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí e se inscreve no nosso canal. Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não é inscrito no canal, tá? E a gente vai soltar mais vídeos aí, né, a respeito desse tipo de tema que interessa muita gente, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.